Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles. Nós estamos aqui em mais uma ministração das lições da Escola Bíblica Dominical e estamos começando um novo trimestre, cujo tema será os ataques contra a Igreja de Cristo. Veremos as sutilezas de Satanás nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo contra a Igreja de Cristo. Será um trimestre abençoado, onde nós vamos aprender e entender que a igreja está sob ataque de todas as formas, em todas as áreas, mas que a igreja precisa estar firme na presença do Senhor, fazendo uso das armas espirituais que o Senhor tem colocado sobre a vida dela. Este é o comentarista da lição, pastor José Gonçalves, que é comentarista antigo aí das revistas da CPAD. E a primeira lição que nós iremos ver esse trimestre é a lição número 1, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. O texto áureo dessa lição diz exatamente assim. O texto áureo dessa lição diz exatamente assim. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O texto áureo diz assim: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. A leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5, nós não iremos ler, mas o professor ele deve ler para se ele contextualizar aí da lição. Não iremos ler para ganhar tempo no vídeo, mas você, professor, deve fazer essa leitura. Pois bem, vamos à nossa primeira lição, então, desse trimestre, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E o que nós veremos nessa lição? Veremos sobre o conceito de sutileza. Vamos entender o que é sutileza, qual que é o significado da palavra sutileza. Afinal, esta é uma palavra que vai fazer parte de todas as lições desse trimestre. E para entendê-las, então, precisamos entender o que significa sutileza. Veremos também sobre quais são os ataques que Satanás tem empreendido contra a Igreja de Cristo. Que ataques são esses? Quais são esses tipos de ataques? Veremos também a sutileza e a perspicácia dele nesses ataques que ele tem empreendido contra a igreja. Veremos os aspectos e a natureza desses ataques. Veremos também quais são as áreas e as esferas onde acontecem esses ataques. E diante desses ataques, por fim, nós veremos qual deve ser a postura da igreja e a proteção que a igreja tem contra esses ataques. Essa proteção ela está relacionada às armas que a igreja deve usar para neutralizar esses ataques. Então vamos ao primeiro tópico. Essa lição é uma lição de 4 tópicos, então é muito importante que o professor saiba resumi-la para poder ganhar tempo. O primeiro tópico, vamos ver sobre a igreja sob ataque. Vamos ver o ataque à igreja ao longo dos séculos. Mas para isso precisamos entender primeiramente qual que é o significado de sutileza. O que significa sutileza? A imagem que nós colocamos para entender o que é sutileza é a imagem de uma ratoeira, porque é dessa forma sutil, com o intuito de enganar o rato, que a ratoeira ela é armada com uma isca para que o rato, ele ao puxar esse queijo, ele possa ser esmagado por essa ratoeira. Então, sutileza é exatamente isso. É a arte de agir sem ser notado, ou então de se conseguir um objetivo sem ter que revelar a verdadeira intenção, apenas insinuando. Então, quando se fala em sutileza, nós estamos falando naquela ação que a pessoa faz para alcançar um objetivo de uma forma que ele não é notado. Ele faz de maneira sorrateira, de maneira enganosa.
para poder alcançar a sua verdadeira intenção. Então nós podemos dizer que sutileza é usar de astúcia, é usar de artimanha, é usar de artifício e de artifícios enganadores. Para quê? Para se conseguir o que quer. Então, quando falamos sobre a sutileza de Satanás, nós estamos nos referindo às artimanhas, à astúcia, os artifícios enganadores, a forma dele agir de maneira escondida, de maneira camuflada, sem que a pessoa perceba que ela está sendo enganada. Então, isso é o conceito mais prático de sutileza. Então, uma pessoa sutil é aquela pessoa que vai tentar te enganar de uma forma ou de outra, de uma maneira que você não vai perceber, porque ela vai ser, sorrateira quando ela for agir assim para com a pessoa. Uma vez que nós entendemos o que é sutileza, nós podemos então passar para a sutileza no ataque à igreja. Vamos ver o ataque à igreja ao longo dos séculos. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver, e a imagem já sugere isso, é que no passado, Satanás sempre tentou destruir a igreja. Desde quando Deus idealizou a formação da igreja, Satanás sempre tentou destruí-la. E ele faz isso no passado, perseguindo os cristãos, matando os cristãos. E aí você vê a imagem sugestiva dos cristãos que eram mortos nas arenas, eram assassinados. Dessa forma, Satanás pensava que ele poderia acabar com a igreja. Mas nós sabemos que isso só fez com que a igreja crescesse cada vez mais. Ou seja, quanto mais o sangue dos cristãos era derramado nas arenas, mais a igreja do Senhor crescia. Então foi um ataque que não deu certo. Só que os tempos foram passando e Satanás mudou a sua estratégia. Ele percebeu que dessa forma ele não iria conseguir destruir jamais a igreja. Pelo contrário, isso só estava motivando outras pessoas, ao ver a coragem e a fidelidade dos cristãos que morriam, a também se tornarem cristãos. Então, nos dias atuais, Satanás ele já atua de forma sutil, de uma forma agora quase imperceptível. Ele não mais usa, pelo menos em alguns pontos da terra, ele não mais usa de violência para acabar com a igreja, porque ele sabe que isso não deu certo. Então, ele começa a atuar agora de uma maneira sorrateira, de uma maneira mais sutil, de uma maneira que é quase imperceptível. E de que forma isso acontece? Hoje os ataques, eles acontecem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à palavra de Deus. Quando você vê a imagem à esquerda de uma ovelha que reflete a imagem de um lobo, é exatamente dessa forma sorrateira que Satanás hoje ele ataca a igreja. Ele infiltra no meio da igreja pessoas que se passam por ovelhas, mas que são lobos devoradores, como diz a palavra de Deus. E ele vai fazer com que comportamentos e práticas que são contrárias à palavra de Deus sejam normalizados, ou seja, práticas vão se tornar normais. E isso ele faz através da mídia, através de televisão, através de jornais, de filmes, novelas, desenhos animados, propagandas, ou seja, ele vai colocando na sociedade, normalizando um comportamento que é um comportamento antibíblico. Por exemplo, o comportamento da homossexualidade. Sabemos que é um comportamento antibíblico, mas de maneira sorrateira. Assim como essa ovelha está se passando, esse lobo está se passando por ovelha, de maneira sorrateira, ele vai tornando normal esses comportamentos. Então hoje, o ataque de Satanás à igreja, ele acontece dessa forma, sutil e enganosa e quase que imperceptível, porque as pessoas começam a ver todos esses comportamentos como algo normal. Então nós vamos ver que Deus ele vai fazer um alerta à igreja.
exatamente para poder despertar a igreja quanto a essa nova postura de ataque de Satanás contra a igreja. Então nós vamos ver que Deus, ele sempre manteve a sua igreja sob alerta em relação ao ataque dos inimigos, tanto em relação a pessoas como grupos, tanto em relação a pessoas individualmente como a igreja como um todo. Deus sempre mantém os seus servos e mantém a sua igreja alerta. Foi assim no passado. Foi assim que Deus fazia em relação ao ataque dos inimigos contra o seu povo. Deus os mantinha sob alerta, informados, avisados de que os inimigos estavam vendo. Isso me faz lembrar de uma situação do rei Josafá, quando mensageiros vieram até ele e disseram: olha, rei Josafá, vem sobre ti uma grande multidão. Ali era Deus usando esse mensageiro para alertar o rei que os inimigos estavam vindo atacá-lo. E você vai ler depois o capítulo 20 ali de 2 Crônicas, se não me engano, que vai desenrolar esses fatos. Mas aqui o foco é que Deus não deixa a sua igreja e o seu povo enganado. Então Deus sempre manteve a igreja sob alerta, através do ministério dos profetas. Nós vemos em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12, que Eliseu, Deus revelava para ele na sua cama de dormir as intenções do rei da Síria em relação à guerra. Depois você lê esse texto aí. Nós vamos ver também que, por meio de Jesus, ao longo do seu ministério, Deus também alertou os seus discípulos, alertou os seus seguidores acerca dos ataques do adversário. Por meio dos apóstolos, nós vemos os apóstolos falando sobre os espíritos enganadores, falando sobre lobos vestidos de ovelhas, falsos profetas, falsas doutrinas, enfim. Deus, ele sempre manteve o seu povo em alerta acerca dos ataques do adversário, que, repito, que agora, nos dias de hoje, vem de maneira sorrateira, sutil, de maneira quase que imperceptível. Se o cristão, se o crente não estiver na direção do Espírito Santo, ele acaba sendo enganado pela forma que Satanás hoje ataca a sua igreja. Então, mas a igreja sempre esteve alerta. Por que Deus teve essa preocupação de, ao longo dos séculos, avisar, alertar a sua igreja? Exatamente porque a sua igreja está na reta final. A igreja está em seus últimos dias aqui na terra. Então, nós podemos ver que Satanás, ele sabe disso. Ele sabe que a igreja está nos últimos dias aqui na face da terra. Ele sabe que a qualquer momento a igreja de Jesus Cristo será arrebatada. E com isso, então, o que ele faz? Ele tem intensificado os seus ataques, exatamente com o objetivo de levar com ele o maior número de pessoas para a condenação. Então, por isso que Deus sempre alertou a sua igreja, tanto de maneira individual, como também de maneira coletiva, em grupos, para que a igreja esteja alerta, porque estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra e a qualquer momento podemos ser arrebatados. E Satanás, sabendo disso, ele quer levar com ele o maior número de pessoas para o inferno. Então, é preciso entender que nesses ataques de Satanás contra a igreja, é evidente que a igreja, corpo de Cristo, jamais será destruída por Satanás. Ele pode sim derrotar um membro desse corpo, ele pode derrotar um membro desta igreja. Estamos falando aqui da igreja corpo de Cristo, não a igreja denominacional, mas a igreja corpo de Cristo, a igreja, a Assembleia dos Unigênitos, como diz a palavra de Deus. Essa igreja mística, corpo de Cristo, ele jamais conseguirá derrotar. Mas ele tenta levar o maior número de membros dessa igreja, corpo de Cristo. Então, é preciso que o crente, individualmente, como membro desse corpo de Cristo, dessa igreja mística, corpo de Cristo, é preciso que o crente ele esteja firme para resistir aos ataques de Satanás e se manter fiel, pois logo tudo passará, logo esses ataques vão cessar. O escritor aos Hebreus disse, olha, que
por um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Pedro diz assim, o qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. O versículo anterior ele fala, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, buscando a quem possa tragar. E ele então completa, o qual resisti firmes na fé. Então, ao longo dos séculos, Satanás tem tentado destruir a igreja de Cristo e ele ataca a igreja e atacou de várias formas. Houve um período na história da igreja em que ele atacou a igreja, matando os cristãos, como vimos aqui, mas não adiantou. Num outro período da história, ele atacou a igreja escondendo a palavra de Deus. Foi aquele período em que apenas os padres, os papas tinham acesso à Bíblia. As missas eram rezadas em latim, o povo não tinha acesso à palavra de Deus, mas aí Deus levanta Lutero e protesta. Mas nesses últimos dias, Satanás tem atacado a igreja de maneira sutil, de maneira sorrateira. Primeiro, ridicularizando o evangelho. E segundo, normalizando e normatizando comportamentos que são antibíblicos. Dessa forma, ele tenta destruir a igreja com seus ataques. Mas ele não conseguirá destruir a igreja. Porém, ele pode conseguir destruir membros desta igreja, que sou eu, que sou você. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos se manter firmes, fiéis, resisti-lo, pois tudo logo passará e a igreja ela será arrebatada e esses ataques terminarão contra a igreja de Cristo. Então, nesse primeiro tópico é nós entendemos isso. A igreja está sob ataque e durante a lição veremos com mais detalhes qual é a dinâmica desse ataque, como esse ataque acontece. Mas nós, como igreja de Cristo, individualmente, precisamos estar firmes, resistindo o adversário, resistindo para não sermos derrotados, porque a qualquer momento Jesus pode manifestar nas nuvens para buscar a sua igreja. Pois bem, no segundo tópico, nós vamos ver a natureza deste ataque. Já tivemos aqui um panorama desse ataque contra a igreja ao longo dos séculos. Agora veremos a natureza do ataque, os aspectos do ataque. A imagem que você vê é exatamente refletindo que a natureza desse ataque, o aspecto e a natureza desse ataque do adversário contra a igreja é espiritual. Por quê? Porque a igreja ela é eminentemente espiritual. A igreja ela é essencialmente espiritual. Então, se a igreja ela é espiritual, logo o ataque do adversário contra a igreja também será um ataque espiritual. Então, os agentes principais que estão envolvidos nesses ataques são Satanás e os seus demônios, não são pessoas. O apóstolo Paulo, em Efésios 6,12, vai dizer que a nossa batalha não é contra as pessoas, não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. São setas invisíveis que são lançadas sobre nós. É um ataque invisível que é lançado sobre a igreja, porque a igreja é espiritual, então ela sofre esse ataque espiritual. Então a natureza desse ataque não é um ataque físico, não é um ataque com armas literais, mas é um ataque espiritual que é feito por agentes que também são espirituais, que no caso é o adversário e os seus demônios que o servem. Nesses ataques espirituais que Satanás ele empreende contra a igreja, que também é uma instituição espiritual, Satanás ele tenta sutilmente, lembra, a palavra sutil vem de maneira sorrateira, de maneira quase que imperceptível. Ele tenta dessa forma fazer o quê? Minar a santidade da igreja, igualando a igreja com o mundo. Olha a imagem sugestiva que nós colocamos, Satanás tentando empurrar o mundo para dentro da igreja. E a imagem é bem interessante porque Satanás está dizendo, entra para o mundo, entra, aproveita que estão dando lugar. Então, ele tenta, nesse ataque espiritual,
principalmente minar essa santidade da igreja, tornando a igreja igual ao mundo, quando na verdade nós precisamos ser diferentes do mundo. E Paulo vai dizer em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Então, quando a igreja ela permite que o mundo entre dentro dela, e o mundo sabemos que não é o planeta, mas é o sistema pecaminoso, com a normalização e a normatização desses comportamentos antibíblicos, quando a igreja ela permite que isso entre dentro dela, então ela tem minada a sua santidade. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então como é que ele consegue fazer isso? Como é que Satanás consegue, nesse tipo de ataque, introduzir o mundo dentro da igreja? Ele consegue isso através de ideologias, através de sincretismo religioso, através de falsos ensinos e principalmente também com a cauterização da consciência de alguns crentes. Por quê? Porque a mente cauterizada fala de uma mente de uma consciência que não funciona mais, de uma consciência que não discerne mais entre o que é errado e o que é certo. Então a pessoa ela vai praticar algo que é contra a palavra de Deus, mas como a sua consciência está cauterizada, ele não vai sentir, não vai sentir que pecou naquela atitude. Por quê? Porque está normalizado na sua mente aquele comportamento. E isso tira da vida dele, então, a santidade. Tirando a santidade, ele fica impedido de ser arrebatado ou até mesmo de alcançar a salvação, porque Hebreus 12:14 diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, é um ataque espiritual que vem camuflado através dessas ideologias, desse sincretismo religioso, de falsos ensinos e até mesmo da cauterização da consciência de alguns crentes aí. Então, primeiro, a natureza desse ataque é de aspecto e natureza espiritual, mas também é de aspecto e natureza moral. Então esse ataque ele tem um aspecto e uma natureza espiritual, e ele tem também um aspecto e uma natureza moral. O que isso significa? Nesse aspecto dos ataques, desse aspecto moral, Satanás atua sempre sutilmente, normalizando e normatizando os comportamentos imorais e antibíblicos na vida de muitos crentes. Ou seja, comportamentos que são contrários à palavra de Deus e muitas vezes imorais, acabam se tornando algo normal na vida de muitos crentes. Olha a imagem sugestiva para você ver. Esse pastor dizendo para esse jovem ou para essa jovem, eu nem sei o que é isso, dizendo o seguinte: olha, um dia você está na ceia na igreja, outro você está no bar com amigos, que tipo de crente que você é afinal? E a pessoa responde: que tal? Sou um crente flex. O que é isso? Pessoa que a consciência foi cauterizada e atitudes que são contrárias à palavra de Deus na sua mente foram normalizadas. E para esse tipo de crente não há nenhum problema ele fazer o que o pastor está questionando a ele ali. Então, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele faz referência a pessoas que se comportam dessa forma, ou seja, de uma forma hipócrita, e que também são pessoas mentirosas. 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente assim. 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 2. Vamos ver o que diz lá. 1 Timóteo 4 e o versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, para esse tipo de crente não há nenhum problema ele participar da ceia, ir no barzinho para beber com os amigos, para jogar com os amigos. Por quê? Porque na sua mente está normalizado esse tipo de comportamento. Então, são atitudes que para ele agora não há nenhum problema. Então, com isso, o crente ele passa a viver uma vida hipócrita. Ele passa a viver uma vida em que ele não mais santifica a sua vida.
ele passa a viver uma vida na qual a sua falsa identidade ela é revelada. Porque vimos no trimestre passado, principalmente na última lição, sobre a verdadeira identidade do cristão. Quando um cristão ele age dessa forma, é porque ele não tem uma verdadeira identidade. Isso quer dizer que o crente ele vai atuar como um ator que vai representar um papel diferente da vida real dele. Vai falar uma coisa e fazer outra. Então esse ataque, ele tem o seu aspecto espiritual, a sua natureza espiritual. Por quê? Porque a igreja ela é espiritual. Logo, os agentes que fazem esse ataque também são espirituais. Também tem o seu aspecto moral e sua natureza moral. Por quê? Porque ele vai normalizar por meio de ideologias, por meio de lei, ele vai normalizar comportamentos e atitudes que são contrárias à palavra de Deus e até mesmo imorais e antibíblicos. Isso na vida não do mundo lá fora apenas, mas na vida de muitas pessoas que estão até mesmo dentro da igreja. Então, é preciso tomar cuidado para que isso não venha sobre a nossa mente. Pois bem, no terceiro tópico, nós vamos ver as esferas do ataque, a dinâmica desse ataque, como é que esse ataque ele acontece na igreja. Vamos ver aqui nesse terceiro tópico, na verdade, os ambientes onde acontece esse ataque. Primeiramente, esse ataque acontece na esfera religiosa. Isso significa o quê? Que Satanás ataca a igreja a partir do seu interior. A imagem que você está vendo é de um falso pastor. Então, dentro da igreja, ele é o pastor da igreja, ele é o mestre, ele é o profeta, mas ele é, na verdade, o quê? O falso pastor, o falso profeta. E a partir do interior da igreja, então, o ataque começa. Em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 ao 3, olha só o que o apóstolo Pedro disse. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, ou seja, no meio de vós, também haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente, de maneira sutil, tá vendo, escondida, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, olha só a imagem com o versículo lido agora, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então, o ambiente onde acontece o ataque, primeiro na esfera religiosa, é um ataque que vai de dentro, acontece dentro, no interior da igreja. Então, o principal inimigo do verdadeiro evangelho não está lá fora. O principal inimigo do verdadeiro evangelho vem de dentro da igreja. Por quê? Porque lá fora, com os inimigos de fora, a igreja já fica, ela já fica no alerta. Mas com os inimigos de dentro, ela baixa a guarda. Por quê? Porque os inimigos de dentro se parecem com os que estão do lado de dentro. Então, por isso que a primeira esfera do ataque é na esfera religiosa. Então, os grandes problemas são aquelas pessoas que se apostatam da fé de maneira consciente e deliberada, quando acontece a apostasia. O que é apostasia? É quando a pessoa ela simplesmente desvia da verdade, a verdade que um dia ela conheceu. Isso deliberadamente. Então, essas pessoas que se apostatam da fé, elas acabam se tornando opositores da igreja de Cristo. Olha que Paulo vai dizer a Timóteo no capítulo 4 e o versículo 1. Paulo vai dizer o seguinte, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias ou nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, essas pessoas que estão dentro da igreja se apostatam da fé e aí se tornam os principais opositores da igreja de Cristo, porque começam
né, a trabalhar contra a igreja, a trabalhar contra o Evangelho de Cristo. A segunda esfera, o segundo ambiente onde acontece o ataque à igreja é na esfera social. Então, isso significa o quê? Que Satanás, a partir do ambiente social, ele busca atacar a igreja da seguinte forma. Satanás é tão astuto, tão sutil, como estamos vendo na lição, que ele encontrou um jeito de atacar a igreja na esfera social. E de que forma que ele faz isso? Atacando a família. Então, conforme a imagem está mostrando, a sua família é o alvo. As nossas famílias são o alvo do ataque de Satanás. Por quê? Vamos ver lá na frente. Então, ele procurou um meio de atacar a igreja atacando a família. Ele ataca a família em sua forma como Deus a instituiu e estabeleceu. Lembre, isso na esfera social. Ele vai atacar a família. Então, ele ataca a família dessa forma, deformando a família conforme Deus a instituiu. Como é que Deus instituiu a família? Macho e fêmea e sua prole. Mas temos agora um novo conceito de família, onde 2 homens adotam uma criança e é uma família. 2 mulheres adotam uma criança e é uma família. Mas não é essa a forma da família instituída por Deus. A família instituída por Deus é o macho, a fêmea e seus filhos. E ataca a família buscando dissolvê-la por meio do divórcio, separação, distanciamento conjugal. Então, a família se torna um alvo na busca de atacar a igreja. Na esfera social, ele ataca a família. Ele ataca a família buscando destruí-la por meio do divórcio, por meio da separação, por meio do distanciamento. E quantas famílias de cristãos têm sido destruídas, arrasadas através dessas atitudes, desses elementos. Ele ataca a família também por meio de leis, por meio de decretos com o intuito de desconstruí-la. Leis são propagadas, leis são promulgadas com o fim de desconstruir a família que Deus construiu. E aí cria-se um novo conceito de família, cria-se um novo conceito de lar na lei para poder, desconstruir a forma que a família foi construída por Deus. Também ataca a família normalizando comportamentos antibíblicos na família. Por exemplo, casamento por contrato. Hoje as pessoas casam, vamos ficar casados 1 ano, se não der certo nos separamos. Casamento aberto, onde o casal ele pode fazer o que quiser, a esposa pode fazer o que quiser também. Casamento moderno, onde o casal, cada um vive na sua casa, final de semana se encontra, depois na segunda-feira cada um vai para o seu canto novamente. Enfim, vários modelos de família, modelos de casamento que são criados a partir de uma inspiração diabólica, exatamente com o intuito de dissolver a família que Deus criou. Onde está a sutileza de Satanás no ataque na esfera social, atacando a família? É porque Satanás sabe, conforme a imagem está mostrando, que a família e a igreja são 2 instituições 100% divinas, 100% criada por Deus. Então, a sutileza de Satanás, a esperteza de Satanás, a astúcia dele nesse ataque à igreja na esfera social, passando pelo ataque à família, é porque ele sabe que atingindo a família, ele atinge a igreja. Por quê? Porque a igreja é formada por famílias. Não existe igreja sem famílias. Então, se ele ataca a família, logo ele está atacando a igreja. Deformando a família, ele deforma a primeira instituição divina. Então, na esfera social, ele busca atacar a igreja, passando pelo ataque à família. Por isso que nós precisamos, com a graça de Deus, manter as nossas famílias unidas. Por quê? Porque nós, família, somos a igreja. E nós precisamos mantê-la unida, porque Satanás ele quer acabar com as famílias, dissolver as famílias, desconstruir a família, deformar a família, porque fazendo isso ele sabe que ele está atingindo diretamente a igreja. Por isso, precisamos nos manter firmes. Mas o que podemos fazer então?
Aí vamos para o quarto e último tópico. Qual deve ser a postura da igreja, uma vez que nós temos a consciência de que a igreja está sob ataque? E ela está sob um ataque na área espiritual, na área material, ela está sob ataque na esfera religiosa, na esfera social, passando pelo ataque à família, ela está sob ataque constante. Qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a postura da igreja? A imagem para nós aí já sugere qual deve ser a nossa postura, qual deve ser a postura da igreja. Vamos lá. Primeiro, para se proteger, a igreja precisa neutralizar os ataques de Satanás. E como é que ela faz isso? Ela faz isso a partir do momento que ela tem consciência que ela tem algumas armas que Deus disponibiliza para ela lutar. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos ali de Corinto o seguinte, olha, porque 10, versículo 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, Deus tem disponibilizado para a sua igreja armas para poder neutralizar os ataques de Satanás. Deus tem disponibilizado a armadura dele. Você vai ver isso em Efésios capítulo 6, versículo 10 e 18, e quais são as armas, né, que fazem parte dessa armadura. O texto vai nos mostrar e a imagem sugestiva você vai ver. Então Deus, ele tem disponibilizado, primeiro, armas espirituais, segundo, a sua armadura, para que a igreja do Senhor, ela possa estar protegida, ela possa estar preparada para combater Satanás e neutralizando os seus ataques, porque a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, é contra os demônios. Então, batalha contra um ataque espiritual, a igreja só consegue se defender também com armas espirituais, e são armas poderosas. E que armas são essas? Pelo menos mostraremos aqui 3 armas. A primeira arma importantíssima nessa batalha para neutralizar o ataque de Satanás é a palavra de Deus. E a Bíblia vai mostrar para nós a palavra de Deus como uma espada. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, na armadura, você terá lá a palavra se apresentando como uma espada. Então, como espada, a palavra de Deus ela precisa ser usada corretamente e ela é uma arma para se defender, mas também é uma arma para atacar. Então, como é que você usa corretamente a espada, que é a palavra de Deus, nessa batalha, né, para neutralizar o ataque de Satanás? Este uso correto está relacionado à refutação a tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, bem como a prática da mesma. Então, quando você usa a palavra corretamente, isso implica em dizer que você vai refutar veemente, com firmeza, todo e qualquer comportamento e prática que é contrário à palavra de Deus. Você vai refutar. E quando você refuta, você está manuseando a espada que é a palavra. E aí você está o quê? Está defendendo, está neutralizando o ataque de Satanás. Quando alguém vier dizer que esse tipo de comportamento é normal, que aquilo outro é normal, você vai o quê? Manejar a palavra da verdade. Você vai manejar a espada e você vai refutar, no ato de refutar, mostrando que aquilo não é um comportamento e uma atitude normal, é você fazendo uso dessa arma poderosa que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela tem o poder de nos afastar do pecado. Salmo 119, verso 11 diz o quê? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus, ela nos blinda contra o pecado. E quanto mais eu me afasto da palavra de Deus, mais eu me aproximo do pecado. E quanto mais eu me aproximo da palavra de Deus, faço uso dela, mais eu me afasto do pecado. Olha que coisa interessante. Então, o que acontece é que, infelizmente, há muitos crentes que estão mais comprometidos com as mídias sociais, com as redes sociais, com a internet, do que com a palavra de Deus. Aí o que acontece?
esses crentes se tornam presas fáceis para o ataque de Satanás. Por quê? Porque não saberão manejar essa arma chamada Palavra de Deus para neutralizar os ataques do adversário. Outra arma que você tem é a prática da vigilância e da oração. O comentarista colocou apenas oração, mas eu acrescentei a vigilância. Por quê? Porque vigilância e oração, elas andam juntas. A oração e a vigilância são os canais pelo qual o crente recebe poder para a vitória. Em Mateus capítulo 26, no versículo 41, olha só o que Jesus vai dizer lá. Mateus 26, versículo 41, diz exatamente assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, a vigilância e a oração, ela traz poder para o crente, para ele poder receber a vitória. A imagem sugestiva diz: ore, a guerra não acabou. Efésios 6,18, orando em todo o tempo. Então, outras duas armas poderosas para combater, neutralizar o ataque do adversário é a oração e a vigilância. Porque as duas juntas são energia e força que vai capacitar o crente para resistir os ataques de Satanás. 1 Pedro 5,8, né? Os quais resistir firmes na fé. Ou seja, nós precisamos entender que Satanás ele está ao nosso derredor, bramando a quem possa pagar, pronto para nos pegar, né? Possa atacar, possa tragar, pronto para nos atacar a qualquer momento. Mas se nós somos alguém que fazemos uso da espada, que é a palavra de Deus, se nós somos crentes que praticamos a vigilância e a oração, então nós temos poder para neutralizar o ataque do adversário. Isso de modo individual. Agora imagine isso de modo coletivo em se tratando da Igreja de Cristo, porque quando se fala da sutileza de Satanás no ataque à Igreja de Cristo, se fala de forma coletiva e também de forma individual, porque a igreja de modo coletivo, a igreja, repito, a igreja mística, espiritual, o corpo de Cristo, ele não vai conseguir derrotar jamais, mas ele pode derrotar um membro que faz parte dessa igreja, corpo de Cristo, que sou eu, que sou você. Então, para isso, nós precisamos estar fazendo uso das armas espirituais que Deus tem colocado em nossas mãos. Então Paulo vai dizer: porque as armas da nossa milícia, da nossa batalha, da nossa luta, da nossa guerra, não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Então, meus queridos irmãos, assim chegamos ao final dessa lição sobre a sutileza de Satanás contra o ataque contra a Igreja de Cristo. E o que nós podemos concluir dessa lição? Primeiro, precisamos entender que enquanto a igreja estiver aqui na terra, Satanás não vai desistir de atacar a igreja, nem de modo coletivo e nem você que faz parte dessa igreja, corpo de Cristo. Ele não vai desistir, ele não vai cessar de perturbar ele não vai cessar de perturbar o caminho do Senhor. Não vai cessar de perturbar. Enquanto a igreja estiver aqui, ele vai perseguir, ele vai atacar a igreja de maneira sutil, de maneira astuta, de maneira sorrateira, tentando igualar a igreja com o mundo, ridicularizando o evangelho como tem feito, mas ele vai continuar atacando a igreja. Segundo, o crente precisa ter a consciência deste ataque. Você precisa entender que a igreja está sob ataque, que você que faz parte dessa igreja, corpo de Cristo, está sob ataque. Então, nós precisamos discernir e precisamos detectar como esses ataques acontecem. E como é de maneira sutil, sorrateira, escondida, imperceptível, nós precisamos da presença do Espírito Santo para nos ajudar a identificar, detectar, discernir esses ataques, para que nós, de posse das armas que o Senhor tem nos dado, neutralizar esse ataque de Satanás. E por último, precisamos nos munir das armas espirituais para ganhar essa batalha. Precisamos nos munir das armas que o Senhor tem nos dado para vencermos essa batalha, para podermos combater esse ataque e não sermos derrotados.
Por quê? Porque ele vai continuar atacando a igreja de Cristo e atacando a sua vida, a minha vida, que faz parte dessa igreja de Cristo. Mas como diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque Cristo já deu vitória à sua igreja. Mas, repito, você, eu, que fazemos parte desse corpo, estamos sujeitos a sermos atacados e derrotados se nós não fizermos uso das armas que Deus tem colocado em nossas mãos, se nós não fizermos uso da palavra, da oração, da vigilância, se nós não vigiarmos, nós somos derrotados. Para isso, então, precisamos fazer uso dessas armas espirituais que Deus tem nos disponibilizado. Sendo assim, nós chegamos ao final de mais uma lição. O próximo slide que você está vendo é o nosso contato. Se você deseja receber esse material que nós usamos aqui na ministração em PDF, slides, entre em contato comigo que eu terei o maior prazer em enviar gratuitamente para você. Também, como você pode perceber aí no slide, nós não ministramos apenas a Escola Bíblica Dominical. Nós ministramos todas essas, atuamos em todas essas áreas que você está vendo aí no slide. Também nós criamos 2 grupos de WhatsApp, um grupo de WhatsApp que já está no seu segundo grupo, onde nós postamos semanalmente, gratuitamente, para os irmãos o material que nós usamos aqui, bem como também esse vídeo para que os irmãos possam acompanhar a ministração. Na descrição desse vídeo vai estar o link convite para você entrar no grupo. Se você não conseguir entrar pelo link convite, entre em contato comigo no e-mail ou no privado aí do Zap, que eu te adicionarei e aí então você receberá semanalmente o material. Também convido você que não conhece o nosso recente canal a conhecer o canal, se inscrever e compartilhar para que mais irmãos sejam abençoados. Lembrando, irmãos, que infelizmente eu não tenho um local adequado para a gravação. Então vocês estarão ouvindo barulhos externos aí, de repente a todo momento. Mas são barulhos que não interferem assim diretamente na gravação. Dá para você prestar atenção no que eu estou falando. E um dia, se Deus quiser, a gente vai ter um ambiente mais acusticamente apropriado, ou pelo menos um pouco mais silencioso para podermos gravar. Que Deus abençoe sua vida. Estivemos aí umas 2, 3 aulas sem gravação do trimestre passado por problemas técnicos, mas agora estamos de volta novamente aí, na medida do possível, de maneira 100% amadora, contribuindo aí com os irmãos para que tenhamos uma EBD cada vez melhor. E lembre-se da nossa frase, que é o nosso jargão. Se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer observação, sugestão, eu estou disponível no privado, como sempre. A todos, a paz do Senhor Jesus e até a próxima lição, se o Senhor assim permitir.